hoje dia dos pais, né? Os pais têm que ter voz aqui alta aqui hoje, né? Quero ver a voz subir lá no telhado. Então, gente, vamos assim invocar a Santíssima Trindade com muita alegria. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Levantamos a mão para o alto, vamos louvar o Senhor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, meu filho de amor. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reúne nesta manhã de domingo para celebrar o amor de Cristo. E de modo especial, dia de nossos pais, dia dos pais, dia do Papai do Céu, em que celebramos os 365 dias do ano, né? Que não seja só esse dia de hoje. E hoje é dia da Assunção também? Então hoje nós queremos pedir essa bênção, essa graça de Deus nessa celebração. Mas também, diante da sua misericórdia, queremos reconhecer diante do Senhor que somos frágeis, somos fracos, somos limitados. Muitas vezes a gente perde as estribeiras, né? Perde a paciência e em vez de colocar o amor, a gente acaba colocando o ódio, a divisão. E Deus não quer isso. Deus quer o amor. Deus quer a união. E diante da sua misericórdia, pedimos perdão cantando. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai de infinita bondade, de tua vontade, e faz a verdade no meio de nós. Pai de infinita bondade, de tua vontade, e faz a verdade no meio de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, que são muitos, e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. E com alegria entoemos nosso hino de louvor.
Oremos, queridos, nesse dia de hoje, colocar nossa intenção, principalmente vamos rezar por todos os pais, né? Os pais da nossa comunidade, os vivos e os falecidos. Que o Senhor possa dar força para cada um deles, carregar a sua cruz com muito amor, com muita paciência, que não desespere e que não deve cortar a sua cruz. Se cortar a sua cruz, não chega até o Calvário. E rezar pelo Richard, está completando a noite também. Hoje, então, vamos rezar também E pelo dom da vida, né? De Richard. E pela saúde de Angelina, por todos os doentes da nossa comunidade, os doentes do mundo inteiro. Eu que estou negro em paz. E para os filhos, para que os filhos obedeçam os pais. Hein? Eu vou obedecer seus pais agora. A intenção, as intenções são para ti. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti, Senhor. As intenções são para ti. Porque tu me deste a vida. Porque tu me deste o existir. Porque tu me deste o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida. Porque tu me deste o existir. Porque tu me deste o carinho, me deste amor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de toda a criação, fortificai nossa fé, fazei que não duvidemos de vossa presença nos acontecimentos da vida e da história. Dai-nos caminhar com Cristo cheio de alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar e vamos ouvir com atenção o rito da palavra. Deus nos fala. Em meio às provações e dificuldades da vida, somos encorajados por Cristo a caminhar no seu segmento, e acolhemos a palavra que nos chama.
desde o fundo de nossa consciência e no silêncio de nosso coração, a fazer experiência de fé com o Senhor. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele dia, o chegar de Herodes, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, chegar a Herodes, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida. Neste termo, sai a permanecer sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedeis. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedeis. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele veio anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e agora habitar em toda a terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, toda terra brotará fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dá tudo que é bom, e a nossa terra nos dá sua colheita. A justiça andará à sua frente, e a salvação há de servir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiando no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza, e uma dor contínua a ponto de desejar ser eu mesmo, segregando por Cristo em favor de meus irmãos.
Os de minha raça, eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis ocultas, as promessas e também os patriarcas deles, em que descendes quanto à sua humanidade de Cristo, do qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em vossa palavra, glória ao Senhor, vem nos salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multidão, da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." "Vem." Pedro assim desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamamos a palavra de Deus. A nós desejo divina
Santo Evangelho possa perdoar todos os nossos pecados. Amém? Amém. Podemos assentar. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo esta manhã de domingo, segundo domingo do mês de agosto, dia dedicado aos pais. Dia dedicado aos pais. Olha que dia especial para cada pai que vive realmente a sua missão, a sua vocação com fidelidade. É preciso ter muita vocação para ser um verdadeiro pai que dê bons exemplos para a sua família, para seus filhos. Então, a liturgia deste domingo, eu quero tirar aqui apenas uma palavra. Uma palavra basta para nós decorar, não basta? Mas seria bom que nós decorássemos todo o texto. Mas a palavra principal que vai ficar gravada na nossa mente é a palavra medo. Quem tem medo aqui? Ninguém tem medo, né? Tem medo. Quem não tem medo aqui? Todo mundo tem coragem. Eu não tenho medo, né? É os mágicos medos, né? Então todo mundo tem medo de alguma coisa. Então, né, gente, a gente percebe, eu gostaria que como este momento está sendo gravado para o YouTube. E muita gente está lá do lado de fora, do lado de lá, nos assistindo, né? E eu quero que nós vamos observar bem o que significa essa palavra medo. Essa palavra medo é uma palavra que não sai da vida nossa. Medo de morrer. Medo de tudo, né? E um dos medos foi esse que os apóstolos passaram no alto mar. Você já pensou? Dentro de um barco pequeno, no alto mar, com 12 apóstolos, ou seja, peso até excesso de peso, né? E imagina bem, já é medo. Você olha para cima e olha para baixo, você só vê o céu e a terra entrar no mar, na água. E naquele instante vem um vento forte, e bate, e levanta aquele barco, né? E jogava dentro. Como é que não tem medo, né? Como é que não tem medo? E aí, nesse momento, os apóstolos, para completar o medo deles, vem um homem de encontro com ele. Esse homem era um homem que vinha tirar o medo dos apóstolos. Esse homem era Jesus, né? Era Jesus. Aí os apóstolos disseram: é um fantasma. E o que foi que Jesus disse? Não tenha medo, coragem, sou eu. Olha que palavra, não tenha medo, coragem, sou eu. Então, diante daquele momento, Jesus enche os apóstolos de coragem, mas só que ainda entra uma dúvida em Pedro. Senhor, se és tu mesmo, onde eu ia ao teu encontro? Olha bem, olha que insistência de Pedro. Eu quero ver se é tu, então vai fazer aí ao teu encontro caminhando sobre as águas também. Aí Pedro disse, Jesus disse: vem, pode vir, Pedro. Aí Pedro desceu do barco e começou andando bem, né? Mas quando viu o vento soprando sobre ele, entrou de novo o medo. O medo entra, gente, por qualquer motivo na gente, né? Você não sabe nem de onde é que entra o medo. Só sabe que de repente aquele medo encaixa em você e você agora, para tirar aquele medo de você, fica difícil, né? E aí agora, Jesus, quando Pedro se sentiu, antes de chegar em Jesus, apontando na água: Senhor, salva-me. Aí o medo dele entrou, ficou com medo de morrer afogado dentro da água. Aí Jesus pega só apenas no braço dele e puxa, já estava sobre a terra. Imagina bem, no alto mar. E naquele momento, quando pega, já estava em terra viva. Aí Jesus puxa ele e diz: mas cadê a fé de vocês, hein? Onde está a fé? Onde está a sua fé? É preciso ter fé. Onde tem fé, não tem medo. É preciso ter a fé, porque a fé supera o medo. É o único que pode superar o medo, é a fé. E esta fé
Jesus disse, basta você ter fé do tamanho do caroço de mostarda. Olha que tamanho tem uma semente de mostarda, bem pequenininha. Basta você ter esta fé, que você vai dizer para essa montanha, vai lá para a beira do mar, ela vai. Vai dizer para o Rio Grande, vem aqui para a beira da Boa Vista, ele vem. Aí você diz, não tenho fé. Jamais um rio vai passar aqui dentro da Boa Vista, né? Aí onde é que está a fé? A fé, porque você vê que nossa fé é muito pequenina. A nossa fé é muito superficial, porque os apóstolos que estavam vivendo com Jesus, dia a dia, ainda Jesus disse para Pedro, onde está a tua fé, Pedro? A fé sua é fraca demais. É preciso você aumentar a fé. Então, muitas vezes, nós não recebemos uma graça que vem de Deus, é porque primeiro temos que alimentar dentro de nós a fé. A fé tem que ser reinstaurada dentro de nós, para que nós possamos enxergar e alcançar essa graça de Deus, né? Então, aqui a gente percebe, Deus está em todo momento, em toda parte, como nós vimos lá na primeira leitura do profeta Elias, onde Elias sai de um lugar perseguido por um homem, Jezabel, e Elias sai e diz assim, vou fugir da presença do mal. E ele sobe para o monte, onde fica o Monte Horebe, e lá ele vai buscar a Deus. E lá naquele momento, dentro de uma gruta, ele ficou escondido, com medo também de ser morto, e ele tinha medo de sair. E aí vinha um vendaval. Ele disse, aqui não é Deus que está passando. Vinha um vento forte, não é Deus. Vinha uma tempestade, não é Deus. Está vendo, gente? Então, essas coisas que vêm para destruir, não é Deus presente nela. E aí, de repente, vem uma brisa suave. E Elias sai para fora, é Deus chegando através desta brisa. Então, é um exemplo que fica para nós hoje, que muitas vezes nós buscamos Deus no barulho, na gritaria, em lugares que nós achamos que está Deus, e Deus não está ali. Deus está muitas vezes no silêncio do nosso coração. Lá no deserto, onde Jesus estava no seu evangelho, passou a noite orando, e diante daquele momento, Jesus estava fortalecendo o seu espírito, porque ele estava preparando a sua missão, né? E naquele momento, Jesus gostava sempre de orar nos altos montes, às altas horas, no silêncio. E é nesse silêncio, minha gente, que muitas vezes Jesus toca em você, toca em nós, toca em mim, toca em cada um de nós, no silêncio do coração. Deixa Jesus, através da sua brisa, passar em cada um de nós e deixa Ele fazer a obra, deixa Ele falar no seu ouvido, nesse pequeno silêncio. Muitas vezes à noite, você acorda à noite, você passa a noite em claro, sem poder dormir. Então veja esse momento para você falar com Deus, para você falar nessa presença de silêncio de altas horas. Jesus está presente. Talvez Ele esteja presente até diante da sua preocupação, do seu sentimento, da forma que você está agindo, e diz, não, o pai é esse pai que cuida do filho a todo momento. Quantas vezes o filho está dormindo na cama, está dormindo, e o pai levanta à noite para ver como é que está o filho. Assim é Deus com cada um de nós. Hoje, um dia dedicado aos pais, vê que o pai é aquele pai que zela, como o próprio Deus, o nosso Pai eterno. Ele zela de cada um de nós, como pai de família, sempre zela de seus filhos. Esse pai de família que nunca esquece, mesmo preocupado com os afazeres, mesmo perdendo noite de sono, mas muitas vezes ele acorda de madrugada, altas horas da noite, o dia amanhecendo, para ver um filho que talvez esteja chorando, acorda chorando, com dor de barriga, com outro problema, e aí o pai acorda para ir cuidar, né? Quantos pais fazem isso? Mas é o pai responsável, viu? Pai que não tem responsabilidade, deixa muitas vezes o pai diz, não, deixa eu dormir, estou cansado, deixa a mulher tomar conta, a mãe toma conta. Mas não é assim. A responsabilidade de família é igual. A responsabilidade cabe para o pai, cabe para a mãe. A mãe muitas vezes está estressada de tanto
trabalhar durante o dia, ou então muitas vezes a criança não deixa o filho sossegar um momento, e na hora que pode dormir à noite, se o pai acorda, vai cuidar. Qual pai que pode cuidar de um filho novinho? É tão difícil, né? Principalmente quando é mulher, quando acorda e tem que trocar fralda, dificilmente encontra o pai que faz isso, mas algum pai faz quando é novinho, né? Algum pai faz isso, mas o maior cuidado é o cuidado depois que cresce. O filho cresce, muitas vezes os pais acham, meu filho está pequenininho, ele vai crescer, ele vai me tirar as preocupações, né? Porque ele vai levantar sozinho, ele vai andar, ele vai conversar, ele vai pedir o que quer, que muitas vezes a criança chora, mas não sabe o que é que está pedindo, chora com problema e não sabe o que é que está sofrendo, o que é que está sentindo, para dizer, não, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou sentindo a barriga doendo. Então muitas vezes a criança só vai ter sentido depois que ela toma sentido que cresce. Mas será que acabou a preocupação dos pais? Depois que fica grande? Depois que fica adultos, acabou a preocupação dos pais? Ah, já cresceu mesmo, se vira sozinho, né? A preocupação cada vez mais vem se aumentando, vem subindo de escada, né? O filho casa, agora os pais ficam preocupados com o filho, a nora e os netos. Aí vai dobrando, a coisa, em vez de melhorar, parece que vai subindo o nível, né? Porque agora já não só mais, é 2, é 3, é 4, é 10, né? E vai subindo. E a preocupação nunca termina. Nunca acaba. Então, gente, é essa a razão do pai. E é uma missão muito contínua e muito responsável. O bom pai é aquele que cuida, que zela e também dá educação para os filhos. Porque, olha bem, os filhos não nasceu pronto como filho de Iambu. Assim nasce, diz o povo, né? Nasce e já sai correndo. Mas a pessoa humana, para sobreviver, tem que ter cuidado, senão morre. Né? E ela desenvolve. Se hoje nós somos adultos aqui hoje, a quem nós devemos obrigação abaixo de Deus? Nossos pais. Os nossos pais que cuidaram de nós, senão nós não estaríamos aqui hoje.